E hoje é dia do quadro Papo Íntimo falando sobre endometriose. Confira. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo Íntimo. E hoje a gente trouxe um tema super atual, que é a endometriose. E nada mais que uma convidada super especial, que é a doutora Thaíse Rabelo. Seja bem-vinda, doutora. Olá, tudo bem? Boa tarde também. Quero agradecer o convite de estar aqui hoje, participando do programa. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com você hoje, que também é minha paciente, né? Muito querida. Tem todo o meu afeto, toda a minha admiração, tá? Todo o meu carinho. Ai, gente, eu que agradeço. E ela é uma convidada muito especial justamente por isso, porque eu sou paciente dela. E quando eu entro no consultório dela, eu me sinto muito confortável, eu me sinto acolhida e isso é super importante. E o nosso Papo Íntimo fala sobre isso, né? Sobre mulheres, sobre acolhimento, a gente se sentir bem, principalmente num assunto tão íntimo. Então, vamos lá? Vamos lá! Então, vamos explicar ao pessoal o que é a endometriose, doutora? Bom, a endometriose é um assunto muito falado, né, ultimamente, mas que é antigo, né? Não é de hoje que existe endometriose, é desde sempre. Então, o que é endometriose? É uma doença benigna do útero, tá? Existem várias teorias para a gente demonstrar a endometriose. Mas a teoria mais aceita é aquela da menstruação retrógrada, tá? O que quer dizer isso? A menstruação desce, mas a menstruação também pode subir. Então aqui, eu trouxe o meu modelo demonstrativo, que eu adoro, para explicar para vocês exatamente o que quer dizer isso. Eu vou cortar ele aqui na metade, né? Para explicar o que é a menstruação em si. A menstruação é a descamação do endométrio, tá? O endométrio é essa camada mais interna do útero. Então, ela é preparada durante todo o ciclo menstrual através da estimulação do ovário, que através dos seus hormônios, né, fazem com que essa camada fique espessa, preparando para receber o embrião, caso exista a fecundação, a gestação, né? Se não houve a fecundação, essa camada, então, ela vai descamar e ser eliminada através da via vaginal. Então, as células endometriais vão ser expulsas, né? Vamos dizer assim. Só que quem tem endometriose, essas células, elas podem ascender, tá? Subir, então, passar do endométrio e vir aqui, ó, para as trompas, e se instalar nas trompas, ou se instalar no ovário, ou se instalar em qualquer região do corpo, né? Pode ser na bexiga, pode ser no intestino, no fundo do útero, no finalzinho aqui da vagina, enfim, em qualquer lugar. Então, como eu disse que a teoria mais aceita da endometriose é da menstruação retrógrada, na verdade, não é nem que é a mais aceita, eu acho que é a mais comum mesmo, porque onde mais tem endometriose é na cavidade abdominal. Mas a gente pode ter endometriose até na retina, para você ter uma ideia, né? Então, daí a gente tem as teorias que também são estudadas, como da disseminação vascular ou da disseminação linfática, enfim, da transformação celômica, enfim, existem várias, né? Porque, por exemplo, um foco de endometriose na retina não seria explicado por essa menstruação que sobe, né? Então, assim, eu quis falar rapidamente aqui, para exemplificar um pouco, porque é muito extenso esse assunto, né? Se a gente for ver, é um capítulo de um livro inteiro, mas para dar uma noçãozinha aqui para vocês. Ótima explicação. E quais são os sintomas, doutora? A pessoa está lá, assim, quando ela começa a suspeitar? Quais são esses sintomas que ela pode suspeitar e está procurando o ginecologista? Então, a paciente começa a apresentar, né, cólicas, dores abdominais, dispareunia. O que é dispareunia? Dor durante a relação sexual. E não é normal, né? Quem tem dor na relação sexual deve ligar o pisca-alerta
para saber que alguma coisa está acontecendo de errado. Principalmente quando essa dor é profunda, né? Porque existe a dor na relação, na penetração, e lá no fundo, que a mulher refere a dor aqui na região suprapúbica. Então, além disso, ela pode ter também diversos sintomas, dependendo aonde a endometriose está instalada, né? Por exemplo, se ela estiver no intestino, ela pode ter uma dor ao evacuar, ela pode ter hematoquesia, que é a eliminação de sangue pelas fezes, ou se estiver na bexiga, como eu referi, ela pode ter dor para urinar, ou então hematúria, né, que é o termo técnico, para sangramento urinário. Então, a gente precisa ficar sempre atento a esses sintomas. Eu falo que o sinal, o sintoma cólica intensa, é o sinal de alerta, né? Então, se a mulher, você que tem cólica intensa, incapacitante, que precisa fazer medicação endovenosa, tem que ir lá no pronto-socorro para fazer a medicação, né? E assim, começa a atrapalhar as atividades diárias, comece a pensar que algo está errado, né? Para a gente poder investigar. Eu até costumo dizer, assim, né, na literatura, que 66% daquelas meninas jovens que têm cólica intensa na juventude desenvolvem endometriose profunda no futuro. Então, meninas com cólica forte devem procurar ginecologista para investigar uma possível endometriose. E também as consequências da endometriose pode ser infertilidade, né, que a gente não pode esquecer também, por causa de uma série de alterações. Já é um alerta para as meninas, né? Essa questão que você falou da dor na hora da relação, ela tem que ser investigada assim, quando tem uma posição assim em comum ou todas as vezes? Porque eu acho que tem posições que a mulher pode sentir um desconforto ou realmente não é normal. Olha, quando a mulher tem dor durante a relação, provavelmente ela tem foco de endometriose aqui, ó, no fundo da vagina, certo? Ou então aqui, mais no ligamento, né? Uterino. Então, assim, qualquer tipo de posição que ela se encontra, ela sente dor profundamente, tá? Então, claro que tem que ser descartadas outras coisas, mas a endometriose tem que ser aventada com certeza. E quais são os tipos de tratamento, doutora Thaís? Sempre tem que tirar, tem uma cirurgia, né? Precisa fazer a remoção do útero? Como que é os tratamentos que tem? Sim, tratamento pode ser o conservador, né? Dependendo da sintomatologia da paciente, que grau que está cometendo, né, essa doença. Então, ela pode tratar por via medicamentosa mesmo, comprimido, a injeção, né, sempre prescrita pela sua médica. E também tem o tratamento cirúrgico, né, dependendo do nível, se está avançado ou não, e das perspectivas da paciente também, se ela quer engravidar, se ela não quer a longo prazo, qual a idade da paciente. Então, a gente tem que somar diversos fatores para chegar a uma conclusão do tratamento. Ai, ótimo. Então, hoje a gente trouxe para vocês a endometriose. É um alerta, né? A doutora já deixou um alerta para as fortes dores de cólicas, principalmente em adolescentes. E caso essa mulher tenha esses sintomas, ela pode te procurar onde, doutora Thaís? Bom, eu atendo no Hospital São Lucas, tenho um consultório lá no anexo. E sempre que a paciente tiver com esses sintomas, né, a gente precisa fazer o diagnóstico, né? Inclusive, que a gente não comentou aqui, mas o diagnóstico, ele é clínico, através dos sinais e dos sintomas que a paciente está apresentando. Então, é feito esse diagnóstico, é claro que ela precisa fazer alguns exames complementares, inclusive, eu encaro até com uma certa dificuldade esses exames complementares, porque nem sempre aparece a alteração da doença ali. Né? Nesses exames mais comuns que a gente tem, por exemplo, ultrassom transvaginal, só vai mostrar endometriose se tiver endometriose no ovário, por exemplo,
Para a gente ver o acometimento do intestino, às vezes precisa de uma ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, né? Acaba sendo um pouco menos acessível nesse sentido. Às vezes ressonância magnética tem que ser feita também. Mas o padrão ouro para tratar a doença endometriose é a videolaparoscopia, né? Mas aí a gente vai indicar esse procedimento que é minimamente invasivo para diagnosticar e tratar ao mesmo tempo, porque assim, o diagnóstico final a gente só tem através da biópsia, do anátomo patológico, né? E através disso a gente diagnostica a doença e trata, se for necessário, de acordo com cada paciente, muito individualizado. São feitos exames para você poder fechar esse diagnóstico. Não é só um sintoma em si, só um tipo de exame. Às vezes precisa de mais e aí você fecha conforme os sintomas da paciente, os resultados, você fecha o diagnóstico dela. Isso. Por isso, assim, atualmente as pessoas falam que tem tanta dificuldade, né, no diagnóstico da doença. Porque, como eu disse, o padrão ouro é a vídeo. E nem sempre está acessível para todo mundo fazer esse exame, que também é uma forma de tratamento, né? É um procedimento minimamente invasivo, quase uma cirurgia, né? Podemos considerar assim. Então, é isso, né? Precisa primeiro ser diagnosticado, primeiro precisa, sim, da paciente sentir que tem alguma coisa acontecendo de errado. Assim que ela perceber isso, procurar ajuda. Ah, não, que ótimo. E eu estou à disposição, claro. Lá, então, você atende no São Lucas, né? Lá na clínica lá do Anexo. Nós vamos deixar o telefone também da doutora Thaís aqui. E agradecemos a presença dela.